Still my heart and hold my tongue. I feel my time is come. Let me unlock the door. I never felt this way before. The wheels just keep on turning. Fala galera do canal, tudo beleza com vocês? Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre o primeiro filme da duologia do Homem-Aranha do Andrew Garfield. O espetacular Homem-Aranha de 2012. Esse, galera, é um dos melhores filmes do Homem-Aranha adorados por muita gente. É um dos filmes favoritos da galera. Então eu vou dar uma resumida nesse filme pra vocês. E é claro, muitos estão teorizando de que o Homem-Aranha do Andrew Garfield pode retornar em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que é o novo filme que tá chegando aí. É um filme que promete bastante. Vai trazer muitos vilões de outros filmes. É o que todo mundo acha, né? Que vai retornar um monte de vilões dos outros filmes do Homem-Aranha nesse filme. E não sei exatamente se é verdade ou se não é. Só vendo o filme pra saber se as teorias são verdadeiras, beleza? Mas eu creio, ponho fé sim que o Homem-Aranha do Tom Maguire, do Andrew Garfield e outras variantes do Homem-Aranha podem aparecer nesse filme, como o 2099, o Noir, a Spider-Gwen, o Libélula, quem sabe, né, do filme lá, Super-Herói, o filme de 2008, que é uma versão engraçada, é uma paródia do Homem-Aranha, né? Pode ser que apareça ou não, mas só vendo o filme pra saber. Mas se isso acontecer, galera, a sala de cinema vai virar um estouro, vai estourar e a galera toda vai surtar. E vai ter muita gente pulando a poltrona. Então, sem mais delongas, vamos lá resumindo esse filme. Estreado em 6 de julho de 2012, dirigido por Mark Webb. O filme foi roteirizado por Stan Lee, Steve Ditko e James Vanderbilt. E também foi produzido por Avi Arad, Matthew Tomac e Laura Ziskin. Sim, os mesmos produtores dos filmes do Homem-Aranha do Tom Maguire. E o filme arrecadou nas bilheterias 758 milhões de dólares. Galera, é muita grana para ser faturada nas bilheterias. Vocês não acham para ser arrecadada? É muita grana, galera. Esse filme, pelo visto, estourou nas bilheterias de tanto sucesso que fez. Então vamos lá, então. O filme começa com o Peter Parker criança, o que eu achei muito da hora eles introduzirem isso no filme. Muito maneiro, muito criativo. E ele tem mostra ele criança, a sua relação com os seus pais, né, antes dele morar com o tio Ben e a tia May. E os seus pais são Richard Parker, interpretado pelo ator Campbell Scott, e a Mary Parker, que é interpretada pela atriz Embeth Davids, acho que é isso. Embeth Davids. E aí depois ele tá brincando lá de esconde-esconde e do nada ele descobre uns símbolos estranhos desenhados na lousa onde seu pai trabalha, no laboratório secreto que seu pai trabalha, né, um escritório. E aí ele começa a chamar o pai dele para ver o que está acontecendo, o que é aquilo, o que é aqueles símbolos estranhos, aqueles códigos desenhados na lousa. E aí o Richard Parker já vê que tem algo estranho, já viu que tem algo errado, que lá é o trabalho da vida dele. Pois é, o cara trabalha, adivinha onde? Na Oscorp, onde toda a origem dos vilões está relacionada com a Oscorp, onde todas as origens dos vilões do Homem-Aranha estão relacionadas com a Oscorp, todos os experimentos que deram errado.
Mas calma, não tem nenhum vilão aí ainda. Ainda! Isso vocês vão descobrir só no meio, mais pra frente do vídeo. Desse resumo. E aí depois o Richard e a Mary Parker arrumam suas malas para ir viajar para bem longe, porque já estão desconfiados de que alguém logo descobriu a sua fórmula secreta, né? Seus códigos, o trabalho de sua vida, e alguém está querendo, sei lá, é por aí, é por aí. E aí depois ele arrumou suas malas com pressa para viajar para bem longe, longe de tudo, longe do Peter, e decidem se afastar de tudo. E aí eles deixam o Peter aos cuidados do tio Ben e a tia May. E o Peter pergunta se podia ir com eles, e eles falam que não, você vai ficar com sua tia, com seu tio Ben. Com sua tia May e seu tio Ben. E aí a Mary diz que ele não gosta de dormir no escuro, que ele... É alguma coisa assim. E aí depois os anos vão se passando, mostra o Peter Parker na adolescência, vivendo a sua vida estudando no colégio Midtown High, onde ele sofre bullying de um garoto chato, que acho que até vocês já conhecem o nome, né? Flash Thompson, interpretado pelo ator Chris Zilka. E aí o cara, ele era mó fotogênico, Peter Parker, interpretado pelo ator Andrew Garfield. Ele era muito fotogênico, tirava foto de todo mundo e de tudo. Ele tirava foto mas ele não tirava os olhos da garota de sua vida, a garota que mais chamou sua atenção na sua vida e que logo vira uma paixonite ao longo do filme. Gwen Stacy, interpretada pela atriz Emma Stone, e ela é filha do capitão de polícia de Nova York, George Stacy, interpretado pelo ator Denis Leary. E aí, galera, o Peter vê um dos moleques da sua turma, do colégio, Midtown High, sofrendo bullying do Flash Thompson, que o Flash estava forçando o cara a comer uma comida que ele não gostava, parece que ele era alérgico, e pediu pro Peter Parker tirar foto, que era algo que ele não queria fazer. E aí o Flash bate na frente do Peter Parker, bate no Peter Parker na frente de todo mundo no pátio. E o cara, ele fica com o olho roxo, Peter. Ele fica com o olho roxo. Aí ele volta para as aulas, ele presta atenção nas aulas, volta a tocar no caderno, ver as páginas. E aí lá ele conhece a Gwen Stacy. E os dois começam a bater um papo, um conhecendo um conhecendo ao outro. Nossa, galera, essa cena foi que mais surpreendeu no filme, né? Porque no filme do Homem-Aranha Tom Maguire não mostra esse tipo de conversa do Peter Parker com a Mary Jane, interpretada pela atriz Kirsten Dunst, né? Não mostra isso. Mas esse filme mostra a relação, a aproximação dos dois, o clima. Isso é perfeito. Isso o diretor conseguiu encaixar perfeitamente no filme. Não teve nada fora do roteiro, nada. Não teve nenhum furinho de roteiro. Ele não errou nenhuma cena sequer no filme. E então, o Peter, ele volta pra casa, a tia May tava fazendo macarrão, bolo de carne, acho que é uma coisa assim, né? Macarrão bolonhesa, macarrão com porpeta, acho que é uma coisa assim, não lembro bem. E aí o tio Ben pede pro Peter ir com ele lá até o sótão, né? Não sótão não, até o porão, para ver o grande vazamento de água foi causado pelo encanamento, né? E no meio daquela aguaceira toda, eles começam a retirar algumas coisas que estavam presas lá dentro, né? E levar lá para cima. E o Peter encontra uma maleta secreta, uma maleta misteriosa, que guardava um monte de coisas relacionadas ao trabalho misterioso do pai dele, né? O Richard Parker. Ele leva pra dentro, começa a desvendar os mistérios que tem nessa maleta, desvendar os códigos, né? Decifrar os códigos, os símbolos estranhos. E ele não para de fuçar nisso. Aí depois ele começa a pesquisar no internet, ele acha foto de uma pessoa desconhecida, uma pessoa misteriosa. Outra pessoa misteriosa trabalhava com o seu pai misterioso. E aí ele pesquisa na internet, e aí o tio Ben pergunta pro Peter, e o Peter pergunta pro tio Ben, quem é esse homem? Esse daí é um velho amigo do seu pai. Aí ele fala assim, quer saber qual é o nome do seu pai?
Não, qual é o nome do amigo do seu pai? Dr. Curtis Connors. Eles eram grandes amigos e trabalhavam juntos no mesmo laboratório da Oscorp. E ele é especialista em regeneração genética em espécies. Esse é o trabalho dele dentro da Oscorp. E aí o Peter começa a pesquisar mais sobre o Dr. Curtis Connors na internet e ele tem uma foto de fundo da Gwen Stacy, uma das fotos que ele tirou. Não é que ele tirou, ele achou uma foto da Gwen Stacy na internet, uma foto que ela estava no aniversário de alguém da família dela, e ele colocou como foto de fundo. E aí depois ele começa a pesquisar na internet mais sobre o Dr. Curtis Connors, mais sobre o trabalho dele, e lá está escrito uma frase de efeito que marcou a gente para sempre: um mundo sem fraquezas. Que ele queria que é um mundo sem fraquezas, né? Um mundo sem problemas. Um mundo sem efeitos colaterais, sem danos. Ele queria tornar o mundo um lugar melhor, é isso. E aí ele pesquisa mais onde ele trabalha e adivinha só, aparece a foto da Oscorp. E é pra lá exatamente onde ele foi. Ele foi pro estágio, né? Foi pra fazer estágio, uma excursão. E aí ele se infiltra no meio daquela turma toda do estágio, né? Com uma identidade falsa, um crachá falso de um dos funcionários da Oscorp, Dr. Rodrigo Guevara. E ele consegue entrar com facilidade com essa identidade falsa, galera. Ele consegue se infiltrar no meio da turma. E aí lá ele se reencontra com a Gwen Stacy, trabalhando lá. Eu nem sabia que ela trabalhava lá na Oscorp. Esse é um dos segredos dela. E ela era estagiária do Dr. Curtis Connors. É uma das alunas prediletas dele. E aí o Peter ele começa a fuçar lá na Oscorp. Ele começa a se infiltrar lá. Ele começa a descobrir mais o segredo do pai dele, né? Dos códigos, os símbolos. Ele encontra uma sala com os mesmos códigos e símbolos que tinha naquela papelada que ele encontrou dentro daquela maleta misteriosa. E lá ele acessa uma senha naquela portinha eletrônica e ele abre lá dentro e adivinha o que ele encontra? Tinha uma sala fabricando teias de aranha. Olha só que daorinha. Só que era tudo teia orgânica, não é teia. É teia de aranha, não é teia orgânica. Eu falo um bobeira aqui. E aí lá ele entra numa outra sala secreta que tinha dentro dessa sala. E nessa sala, galera, tinha um monte de aranhas geneticamente modificadas. E lá elas estavam fazendo suas próprias teias. E ele mexe nos aparelhos, que ele é muito curioso, né? O Peter, ele é muito curioso, mexe nos aparelhinhos. E uma dessas aranhas consegue escapar e monta essas aranhas, parte pra cima dele, mas nenhuma delas picam ele. Ainda. E ele consegue sair de lá vivíssimo, vivo pra caramba, galera. E aí, a Gwen Stacy fala assim: o que você tá fazendo? Tá tudo bem? Aí ele: tá bom, já chega, ele dá o que você quer achar. E ele dá o que achar pra ela, ele sai da Oscorp. Só que antes de sair da Oscorp, ele é picado por uma aranha radioativa que escapou do laboratório. E essa aranha, galera, é vermelha e azul. E essa aranha pica o Peter Parker, e ele sai de lá, ele pega o metrô para ir até a casa dele, e ele começa a descobrir seus poderes. Logo seus poderes vão despertando, né? Seus poderes de aranha, e o seu sentido. E um dos seus primeiros poderes que foi a surgir foi o sentido aranha, que é um sentido que alerta os perigos que tem pela frente. Os perigos que tem à sua frente. E, nossa, a cena do metrô é engraçada demais, galera. Muito engraçada. É de rir. Nossa, mano. Ele até brinca com o mendigo, cara. E o cara do skate. O skatista. Não é skatista. É o cara que pegou o skate do Peter Parker e o Peter briga com ele. E ele sai do metrô, ele vai pra casa, vai jantar e dormir. E lá ele pega um monte de comida da geladeira e tava com muita fome. Ou seja, isso é um outro poder dele, né? É um outro poder que estava surgindo, estava despertando. E lá ele começa a continuar descobrindo seus poderes, testando, né? E é assim como todo o filme do Homem-Aranha mostra pra gente, que a gente está acostumado a ver. E aí tem uma cena que ele vai pra Oscorp, que ele tá lá na escola treinando basquete. Não, ele não estava treinando basquete, ele estava fazendo uma coisa lá e aí
o Flash Thompson joga uma bola de basquete e acerta um cartaz que uma das alunas estavam fazendo e derruba a tinta. E aí o Peter começa a humilhar o Flash. Ele humilha o Flash, a bola de basquete gruda na mão dele e ele começa a brincar com o cara. E a bola de basquete acerta na... Acerta... Oh meu Deus, como é que chama o negócio lá? Na tabela de basquete, na tabela. Acerta lá. E ele quebra a tabela de basquete. Ele humilhou completamente Flash Thompson, foi quase expulso, foi quase suspenso da escola, né? Ele quase levou suspensão e ele logo tava falando pra Gwen Stacy que eles podiam combinar uma coisa, podiam combinar de sair, de fazer alguma coisa. E ela falou assim, tá, ok, tudo bem. E ele sai de lá todo saltitante, todo fazendo uma dancinha da alegria. E ele vai para um lugar, para as docas, né? Onde ele começa a testar mais seus poderes, né? Descobrir mais. Ele começa a balançar em correntes. Nossa, essa cena é muito da hora. Ele começa a tocar essa musiquinha aqui. Ó. Still my heart. Coldplay, And hold my Till Kingdom Come. Essa música começa a tocar nessa cena. I feel Essa my música time marcou muita gente. Marcou pra sempre, has come. galera. Let me in. E ele, cara, fica apaixonadinho pela Gwen Stacy. Ele volta pra Oscorp pra ajudar o Dr. Curtis Connors. E ele conhece o aparelho Ganari, né? Que é um aparelho que desenvolve um soro geneticamente modificado que ajuda na regeneração genética em várias espécies de animais. E uma delas era um lagarto de duas patas, chamado Fred. E o Dr. Curtis Connors aplica o soro, deu várias falhas, e aí teve uma hora que deu certo. O resultado foi ótimo. E o Fred ganhou mais uma pata. E aí o Peter tava tentando atender o telefone, tava tocando, era o tio Ben e o Peter, e o Dr. Curtis Connors falou, você precisa atender? E o Peter desliga o telefone, desliga o telefone na cara do tio Ben, E ele volta pra casa, tio Ben desesperado, porque o Peter tinha esquecido de pegar a tia May em uma das ruas de Nova York pra trazer ela até em casa. Mas o Peter vacilou, esqueceu completamente, ele se distraiu e o tio Ben ficou furioso, os dois tiveram uma discussão danada e o Peter saiu de casa furioso, bateu a porta e quebrou o vidro. E ainda por cima ele fugiu, se escondeu. E aí o tio Ben, desesperado, procurando por ele, e o Peter foi até numa loja, que é uma das cenas que é uma clara referência ao primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Maguire, só que não é um clube de luta livre, não. O Peter entra numa loja e começa a comprar umas coisas, o dinheiro não estava dando certo, e aí o ladrão paga as compras do Peter Parker e rouba o dinheiro do caixa. E aí o ladrão começa a fugir e o cara da loja, o gerente, fala assim, o cara do caixa da loja fala assim, aí, não vai pegar aí não? E o Peter, desculpa, não é política. Nossa, mano, ele é tipo assim, igualzinho o Homem-Aranha lá do Tom Maguire falando, quem disse que isso é problema meu? Igualzinho, uma referência isso aí, uma clara referência. E o ladrão começa a fugir, a polícia tenta pegar ele, o Peter tenta pegar ele, e aí do nada o tio Ben tá lá na rua, o tio Ben para o ladrão, e o ladrão puxou a arma, o tio Ben ficou assustado e o Peter ouviu um barulho de disparo da arma. Ele saiu correndo e encontrou o tio Ben logo morto no chão, baleado. E o Peter fica furioso, fica traumatizado. E aí logo depois ele procura se vingar da morte do tio Ben. Ele começa a procurar o responsável pela morte do tio Ben.
Só que ele não consegue achar de jeito nenhum, porque são vários caras que possuem uma mesma tatuagem que o cara estava utilizando, é o bandido, o ladrão. E aí ele não consegue, ele não desiste, continua procurando vários fora da lei, vários bandidos, vários criminosos e nada do ladrão, nada. Porque o ladrão já fugiu e não tem mais volta. Não tem mais volta e ele é difícil de ser procurado, né? É difícil de ser achado. E aí o Peter começa a se tornar um vigilante fora da lei, mascarado. Ele começa a criar vários trajes, ele até bateu em ladrão, bateu mesmo, galera. E aí ele começa a fazer vários uniformes. O primeiro dele foi um gorro, o primeiro desses uniformes foi um gorro vermelho que ele utilizou como uma máscara. E aí ele tirou até as lentes de óculos de sol e colocou na máscara como se fossem os olhos da máscara. E eu achei isso super incrível, super criativo. Esse foi o primeiro uniforme dele, feito em casa ainda. E aí depois ele começa a criar um outro uniforme. E o cara, ele começou a pegar ele pegou o ladrão e ainda por cima pendurou no altar da maior biblioteca de Nova York. A biblioteca, maior biblioteca de Nova York, no teto ainda, galera, no teto. Olha isso, de cabeça para baixo, ele entregou o cara para a polícia. E a polícia não estava nem um pouquinho satisfeita com o cara vestindo uma máscara, pegando criminosos à noite, fazendo o trabalho deles. É assim que o Homem-Aranha começa, galera. A polícia começa a desconfiar dele, né? E começa a suspeitar que ele é um criminoso fora da lei. Mas não, ele só está fazendo o trabalho dele como super-herói, né? Vigilante. É assim que começa. E aí depois o Peter cria seu outro uniforme, que é um uniforme vermelho e azul. Agora sim, galera. Agora sim. E aí ele começa a testar seus poderes. O cara é mó desastrado, o cara é mó atrapalhado. E aí ele descobre que o Dr. Curtis Connors, na verdade, estava criando E aí o Dr. Curtis Connors cria um soro, que é o mesmo... Ele cria um soro que aplica no braço que ele tinha perdido. Só que ele não sabia que nesse soro faz ele se transformar num lagarto humanoide, humanoide mutante. E aí, galera, que ele se transforma no lagarto. O lagarto, galera, é um dos vilões mais clássicos do Homem-Aranha, um dos vilões mais antigos, um dos vilões mais clássicos dos quadrinhos da Marvel. E a primeira aparição dele nos quadrinhos foi na revista The Amazing Spider-Man, edição 6, de novembro de 1963. E o vilão foi criado por Stan Lee e Steve Ditko. E o ator que interpreta o lagarto é o Rhys Ifans, que também pode estar no filme do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Há rumores de que ele pode voltar junto com outros vilões como o Homem-Aranha, o Duende Verde, o Dr. Octopus e o Electro. Mas são apenas teorias, então só vendo o filme pra saber mesmo, né? Pra ver mesmo. E aí, galera, a primeira luta acontece e aí o Peter é convidado pra jantar na casa da Tia May. Ele tem uma discussão danada com... Ele é apresentado à família da Gwen Stacy, né? Ele é convidado para jantar na casa da Gwen Stacy, lá ele conhece a família da Gwen Stacy, apresentado essa família. Ele conhece o Capitão George Stacy, que é interpretado pelo ator Denis Leary. E ele também acaba tendo uma discussão danada na hora do jantar com o Capitão George Stacy sobre o Homem-Aranha, sobre ele ser um criminoso fora da lei, sobre ele ser um vigilante mascarado que pega bandidos, fazendo o trabalho da polícia, e que um tá errado, o outro tá certo. É assim que começa essa discussão, é assim que vai terminando. E aí o Peter e a Mary Jane e Gwen Stacy vão lá pra sacada do prédio, do apartamento deles, e os dois começam a ter uma primeira cena de beijo do filme. Ai, galera, esse casal é o melhor casal da Marvel. Homem-Aranha, Peter Parker e Gwen Stacy. Melhor casal, até agora. O melhor par romântico. E aí o Peter começa a despertar, o sentido da Vera começa a despertar no Peter e logo percebe que está tendo uma confusão danada na ponte George Washington. Ele vai pra lá ver o que está acontecendo. E aí, galera, o que está acontecendo lá? O trânsito está todo parado, está tendo um engarrafamento. E é o próprio lagarto causando a confusão toda lá. E o Peter vai lá para a confusão. Tem o primeiro encontro dele com o lagarto, a primeira luta. Só que tem
E aí tem no primeiro desastre, né? Um garoto, um carro jogado para fora da ponte, tinha uma criança lá dentro, né? Uma criança, um garotinho. E o Peter salva essa criança das chamas, né? Que o carro tava pegando fogo. E o Peter salva a criança das chamas, o Peter pede pra ele colocar a máscara, o garoto coloca a máscara, e ele, falando que da máscara deixa ele mais forte, e ele tira o garoto de lá antes dele cair junto com o carro na ponte. Antes dele cair junto com o carro na ponte, né? Lá no lago. E aí ele entrega o garoto pro filho, e o cara agradece o Homem-Aranha, falando qual é o seu nome, e o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ele finalmente decidiu a sua identidade de super-herói. E aí a polícia não ficou nem um pouquinho satisfeita com o que o Homem-Aranha fez lá na ponte, salvando milhares daquelas vidas inocentes, milhares daquelas pessoas. E aí eles começam uma caçada ao Homem-Aranha, né? Uma caçada, uma perseguição. E então o Peter, ele vai desvendando ao longo do filme que o Dr. Curtis Connors está perguntando, né? Ele quer transformar a cidade toda em lagartos humanoides. E aí eles têm uma luta no esgoto. O Peter vai até a delegacia fazer uma denúncia ao Dr. Curtis Connors, alertando que ele tem um soro que injeta em seu próprio braço perdido, que transforma ele num lagarto humanoide mutante. E ele conta tudo pro Capitão George Stacy, só que o Capitão não acredita nele, nem a polícia. E ele pede para um dos caras lá fazer uma ligação, uma pesquisa mais sobre o Dr. Curtis Connors, uma ligação de denúncia. E aí o Peter vai até o esgoto e vê que ele está traindo um monte de lagartos pro esgoto. E lá temos a segunda briga do filme, que é fantástica. A briga é fantástica. O Peter, Homem-Aranha, arma uma armadilha pro lagarto, uma armadilha com uma teia enorme para atrair ele pra lá e pegar ele, igualzinho que as aranhas fazem com suas vítimas. E aí, não deu nada certo. A briga acaba feia, o Peter sai completamente, o Homem-Aranha sai completamente ferido de lá, muito ferido. E o lagarto logo descobre que a verdadeira identidade do Homem-Aranha é Peter Parker. Aí a coisa começa a ficar feia, galera. Ele pega a câmera e decide ir atrás do Peter Parker. E o Dr. Curtis Connors começa a fazer um debate, né, uma conversa com sua segunda personalidade, né, que é o lagarto. Porque o cara tem dupla personalidade, igual o Duende Verde, uma clara referência. Que tem o Duende Verde e Norman Osborn. Aí tem o lagarto e o Dr. Curtis Connors. Os dois têm um debate, né? Um debate de dupla personalidade, uma discussão, né? Uma conversa. E aí o Dr. Curtis Connors aplica de novo o soro em seu braço e ele derruba todas as câmeras, porque o esconderijo dele é no esgoto. O próprio esconderijo do lagarto é no esgoto. Olha só que legal, galera. Olha só que bacana. É uma clara referência aos quadrinhos. Uma pura referência aos quadrinhos. Uma clássica. E aí ele começa a perseguir o Peter Parker. E adivinha onde ele vai? Na escola, no colégio Midtown High. Ele vai até o colégio Midtown High e a terceira briga, o terceiro encontro começa lá. E os dois têm uma briga uma cena de briga fantástica, espetacular, extraordinária. A polícia chega ao local e durante essa briga o Peter fala, o Homem-Aranha fala, cadê o lagartinho mal? Ai, mano. E aí a briga continua na biblioteca da escola, onde a gente vê ninguém mais, ninguém menos que o Stan Lee fazendo mais uma aparição, fazendo sua outra aparição nesse filme, igualzinho nos outros filmes da Marvel, né, que ele aparece em todos os filmes da Marvel, só que nesse daí ele aparece como um bibliotecário da escola. E a briga na biblioteca, galera, é muito boa, é extraordinária, é sensacional. E a briga termina lá quando o Peter descobre que o plano do Dr. Curtis Connors de transformar todo mundo em lagarto na cidade, e ele alerta Gwen Stacy de preparar um soro mutagênio, né? Mutagênio, que faz com que o Dr. Curtis Connors não se transforme mais no lagarto. E aí ela vai até a Oscorp e a polícia começa a sua outra caçada, a última caçada ao Homem-Aranha.
Eles conseguem prender o Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha escapa, tira a máscara dele, esse é o último confronto, tira a máscara dele e ele alerta o Capitão George Stacy que ele tem que deter o Lagarto, né, o Dr. Curtis Connors, antes que seja tarde demais, e o Dr. Curtis Connors libera ele, só que a polícia começa a atirar no Homem-Aranha, e o Homem-Aranha ele vai até Oscorp completamente ferido, e ele meio que cura a sua ferida, ele cura o machucado com a teia, como se fosse um metiolate. Isso é muito da hora, cara! E ele começa a atravessar um monte de guindastes, balançando teia, subir na Oscorp depressa, antes que seja tarde demais, para impedir os planos do Lagarto. E o Lagarto já estava começando o seu procedimento, seu processo de inicialização, para espalhar o seu sopro por todos os cantos da cidade. E aí começa a transformar um monte de pessoas em lagarto humanoide. Só que a Gwen Stacy, ela projeta o soro mutagênio, né? O soro que impede que o Dr. Curtis Connors se transforme no lagarto. E dá tudo certo. O soro é espalhado, uma nuvem negra aparece no céu, uma nuvem azul. E começa a soltar um pozinho azul no Dr. Curtis Connors, faz com que ele caia da torre junto com o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha escapa da torre. Naquele momento, naquela briga lá no alto da torre da Oscorp, o Lagarto mata o Capitão George Stacy, mata. E aí, galera, o Dr. Curtis Connors pega o Homem-Aranha, pega o Peter, né? Já não mais transformado em lagarto, porque não pode mais se transformar em lagarto, porque o soro deu tudo certo. E aí ele puxa o Peter Parker, salva a vida dele, e o Peter vai lá acolher o Capitão George Stacy, que estava morrendo. Estava morrendo porque ele levou uma punhalada das garras do lagarto. E aí ele morre, e aí o Capitão morre, né? E aí mostra a cena de funeral que a Gwen Stacy vai no enterro do pai dela, né? Com o Capitão George Stacy, só que o Peter Parker estava lá só observando, né? O Homem-Aranha estava lá observando apenas. Só que ele não esteve presente no funeral, no meio daquela multidão, o Peter. E ele estava só observando lá de cima, em uma das estátuas. E aí ele vai embora, deixa a Gwen plantada lá, ele volta para casa e ele diz que ele não pode mais envolver ela em suas aventuras, em seu combate ao crime, né, ao seu combate aos vilões, né, não pode mais envolver ela em perigo, não pode envolver ela mais em perigo. Foi o que o pai dela fez o Peter prometer a ele. E aí ela ficou furiosa, ficou chateada, os dois terminaram seu namoro, não tem mais volta. E a tia May falou, que moça bonita, quem era? Era uma garota de escola. Eu falei assim, e por que você não quis mais ficar com ela? Ela falou assim, por quê? Aí eu falo, é uma longa história. Peter Parker, se tem uma coisa que você tem que aprender na vida, é que tudo tem volta. E aí ele vai pra escola, ele volta pra escola, o Flash Thompson tá numa boa com ele, tá de boa. E o Peter vê ele com uma camiseta do Homem-Aranha, né, com uma aranha branca, uma aranha preta e camiseta vermelha. E aí o Peter vai pras aulas, chega atrasado, ele fala e a professora fala assim, Peter Parker, atrasado de novo. E ele fala, desculpa professor, isso não vai mais acontecer. E ela fala, não façam promessas que não podem ser prometidas. E aí ela continua com a aula, e aí o Peter olha pra Gwen Stacy sentar na sua frente, e ele fala, mas essa é uma das promessas que eu mais gosto. E aí mostra a cena mais bonita do filme, mostra ele fazendo um trampolim de teia de aranha, atravessando vários guindastes da cidade, balançando de teia em teia. E aí, galera, mostra uma cena bonita do Homem-Aranha em frente da lua cheia, soltando teia, em câmera lenta. E assim o filme encerra. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão desse filmaço, o espetacular Homem-Aranha de 2012. Primeiro filme da duologia do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com os colegas, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações que no próximo vídeo
irei explicar a origem e história de Brainiac da DC, um dos grandes vilões do Superman. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.